Acompanhe comigo então, 1 Samuel, primeiro capítulo, 26, 27 e 28. Inicialmente vamos fazer essa leitura, depois nós daremos prosseguimento nas demais. Diz assim o texto sagrado: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles então adoraram ali o Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, já diz um adágio, não é? Mães que se ajoelham, gerações se levantam. Eu tenho pelo menos 3 exemplos aqui para dizer aos irmãos. O primeiro deles é o nosso querido presidente Abraham Lincoln, que foi um grande líder na Guerra Civil Americana em 1861 a 1865. Ele também foi quem libertou os escravos dos confederalistas na ocasião. E ele disse certa feita: tudo que sou, devo à minha mãe. Mas tem um outro exemplo também, Agostinho de Hipona, um grande teólogo do século IV. A mãe dele, chamada Mônica, e Agostinho, diga-se de passagem, ele teve uma vida antes de sua conversão extremamente devassa, até que um belo dia ele leu Romanos 13:13. Mas ele atribui a sua conversão às constantes lágrimas de sua mãe Mônica por sua conversão. Nós temos também John Wesley. John Wesley dizia que muito do que se tornou veio das orações de sua mãe. E nós temos aqui um caso curioso. Nós temos um outro teólogo aqui do século XVIII, Charles Spurgeon, que frequentemente mencionava as orações de sua mãe em suas ministrações. E há uma citação famosa em que ele recorda sua mãe dizendo que seus filhos se perdessem, ele testemunharia contra eles no dia do juízo, porque havia orado e ensinado fielmente. Portanto, ele reconhecia que isso marcou profundamente a sua consciência e a sua caminhada espiritual. Então nós vemos, irmãos, esses são apenas alguns exemplos, mas ao longo da história, nós, se formos pesquisarmos a respeito de grandes homens de Deus, eles vão falar que a sua conversão se deu muitas vezes em razão de ter uma mãe que orava por eles, que se ajoelhava, que chorava pela conversão deles, para que conhecesse o Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eles reconheceram, muitos desses homens, que a sua influência espiritual veio de suas mães. E essa história de Ana que nós vamos ver aqui mostra, irmãos, que o verdadeiro protagonista da história, embora nós estejamos aqui falando de mães, o grande protagonista da história não é Ana. Muito embora o texto trata a respeito de Ana como uma mãe extraordinária, como nós já vimos aqui pelo menos um recorte, não é, dos versículos 10 ao versículo 18. Mas o grande protagonista aqui da história, meus irmãos, é o próprio Deus. É o Deus soberano que age através de pessoas quebrantadas, de pessoas quebradas. Deus é o grande protagonista da história de Ana aqui. E o livro de Samuel, ele surge exatamente em um período de decadência espiritual de Israel. O livro de Samuel, meus irmãos, é a continuidade, por assim dizer, do livro de Juízes. E nós sabemos que, à medida que lemos o livro de Juízes, existem alguns termos ali que se destacam. Sobretudo aquele que diz assim: e cada um fazia o que lhe parecia ser o mais correto. Cada um fazia o que era melhor aos seus olhos. Ao longo do livro de Juízes nós temos esses termos ali. Até que então vem Samuel. Mas enquanto a nação estava espiritualmente confusa nessa época, veja bem, Deus começa um novo tempo. E começa esse novo tempo, meus irmãos, através da oração silenciosa de uma mulher, de Ana. Nós já vamos ver isso. Então, antes de Samuel ser profeta, antes de Samuel ungir Davi como rei, antes da esperança messiânica florescer, havia um Deus conduzindo silenciosamente sua história redentora através da dor e da oração de Ana. E é isso que nós vamos ver hoje, irmãos. Nós vamos ver a respeito
de mães que deixam marcas eternas. E nós vamos ver isso dentro da estrutura do texto em 3 momentos. Dos versículos 1 ao versículo 10, nós vamos ver aqui que mães que deixam marcas eternas levam sua dor para Deus. Esse é o primeiro momento, dos versos 1 ao versículo 10. No segundo momento, dos versos 11 ao versículo 18, nós vamos ver que mães que deixam marcas eternas, elas consagram seus filhos a Deus. E dos versículos 19 até o versículo 26, nós vamos ver que mães que deixam marcas eternas adoram a Deus acima de tudo. Vamos ver este primeiro momento aqui, que mães que deixam marcas eternas levam sua dor para Deus. Então, acompanhem comigo no capítulo 1. Pedir, André, tu faz favor para mim, pega um copo d'água, faz favor. Vamos ver aqui, meus irmãos, o capítulo 1, dos versículos 1 a 10, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou aqui abundantemente. Então percebam, meus irmãos, que Ana vivia uma dor profunda. Ana vivia aqui uma dor extremamente profunda. Nós temos aqui a informação no versículo 5 que ela era também estéril. E a informação é interessante porque é dito que o Senhor havia deixado Ana estéril. Percebam? Foi o Senhor, propositalmente, que havia deixado, portanto, Ana estéril. E, irmãos, olhando com o prisma daquela cultura, uma mulher estéril, naquele contexto histórico e naquele contexto cultural, era extremamente humilhante. Era extremamente vergonhoso. E também ocorria, como de fato aqui nós vemos, grande desprezo social por uma mulher que era estéril, para uma mulher que não conseguia gerar um filho. Então a situação de Ana, de fato, era uma situação em que provocava uma profunda dor a ela. Mas o texto aqui também nos mostra algo muito bonito, porque é dito que Eucana, o marido então de Ana, ele dava a porção para Penina, sua esposa também, aos filhos dele, mas é dito que ele dava dupla porção para Ana. E a continuidade diz que ele dava porque ele amava. Então aqui nós temos algo extremamente interessante, porque Eucana que amava Ana profundamente. E o que é interessante nós pensarmos nesse contexto, apesar de Eucana viver em um lar, ou estar no lar com 2 esposas, com seus filhos, havendo aquele embate, não é? Aquela rixa entre as 2 esposas. Me parece que a Penina era alguém que realmente provocava de modo responsável a Ana, em razão de que ela não podia dar filhos para Eucana. A situação no lar não era perfeita. Então, vejam comigo, irmãos, Eucana vivia em um lar perfeito. Mas percebam que mesmo Eucana vivendo em um lar que não era o ideal, por assim dizer,
ele era um homem piedoso. Ele era um homem que, uma vez por ano, ele subia ao templo para poder oferecer sacrifícios, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Ele levava a sua família, ainda que o lar dele não fosse perfeito. Que isso nos ensina, irmãos. Nós não precisamos ter o nosso lar perfeitamente como nós gostaríamos para que nós adoremos a Deus. Eucana não tinha um lar perfeito. Mesmo assim, ele era um homem que conduzia a sua família à adoração. Todos os anos, então, é dito a palavra de Deus, dos versos 1 a 4 aqui, que ele subia a Siló para cultuar ao Senhor. Agora percebam vocês, eles estavam em Siló, eles estavam cultuando a Deus. Eucana oferecia sacrifícios ao Senhor ali. E vejam, irmãos, que não por acaso é nesse contexto que Ana se derrama diante de Deus. É importante nós validarmos isso à medida que nós lemos o texto. Não foi em qualquer contexto. Podia estar registrado que teria sido na casa dela, teria sido na casa de uma amiga, teria sido em outro local, mas não, foi em contexto de culto, em que ela se derramou diante do Senhor, em que ela chorou abundantemente, em que ela estava com amargura no coração. Em contexto de adoração, em contexto de culto. Versículo 10 é dito: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que isso nos ensina, irmãos? A nossa dor tem uma finalidade. A minha, a tua dor tem um propósito: de nos levar diante de Deus e nos derramar diante do Senhor. Nosso muro das lamentações é o próprio Deus, irmãos. Não é o Facebook, não é o Instagram, não são pessoas que não são dignas de nossa confiança. É o próprio Deus. Ana nos ensina isso. Veja, irmãos, ela mesmo com dor, mesmo sendo provocada, mesmo sendo irritada, mesmo sofrendo as agruras e as investidas perniciosas de Penina, ela estava num contexto de adoração. Ela não fugiu de Deus. Ela correu para Deus. Isso já nos aponta que algo precioso, nos aponta para Cristo. Porque, irmãos, toda dor humana encontra seu descanso definitivamente não em circunstâncias, mas em um relacionamento restaurado por Deus. É importante nós pensarmos isso. Toda dor do ser humano encontra uma solução definitiva não em circunstâncias, mas em um relacionamento restaurado por Deus. É ali que nós encontramos a resolução dos nossos sofrimentos, das nossas vicissitudes. Ana ainda não conhecia aqui plenamente o nosso Redentor, Cristo Jesus, nosso Redentor prometido, mas a sua vida já apontava para essa esperança. Porque somente Deus, irmãos, pode sustentar um coração quebrantado. E ela foi exatamente a quem poderia solucionar o problema dela. Veja que Eucana ainda pergunta para ela o seguinte no versículo 8. Seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Ela estava jejuando, irmãos. Qual foi a última vez que a igreja jejuou por causa da sua dor? Qual foi a última vez que você, meu irmão, minha irmã, jejuou por causa do seu problema? Ana estava em jejum. Ana estava com o coração triste. E Eucana ainda pergunta: não te sou melhor do que 10 filhos? Lógico que não. Nós vamos ver mais para frente porque Ana não queria um filho simplesmente para que Eucana tivesse o filho. O propósito de Deus para Ana era muito maior. E por mais piedoso que ele fosse, como eu disse aqui, levando a sua família em adoração ao Senhor, ele não conseguia entender a profundidade do que a esposa dele estava passando. E isso, irmãos, é um alerta para os maridos, que muitas vezes nós olhamos só o que está na superfície das nossas esposas. E nós somos o provedor espiritual. Nós, homens, somos os protetores da nossa casa, do nosso lar. Nós somos os sacerdotes, nós somos os profetas do nosso lar.
Tem que vir de nós isso, e nós temos que ter o discernimento e a sabedoria para não incorrer no erro que Eucana cometeu. Perguntando, não te sou melhor do que 10 filhos? Meus irmãos, só Jesus Cristo pode nos dar o descanso necessário. Só Jesus Cristo tem a esperança que vai realmente nos fazer regozijar apesar das nossas dificuldades. Cristo é Ele quem conhece as nossas lágrimas. Cristo, irmãos, Ele acolhe os cansados, porque Cristo, Ele foi homem de dores. Ele conhece a nossa dor, porque Ele carregou as nossas aflições. Ana derramou sua alma no templo. É dito aqui no versículo 9, diz que Eli estava sentado junto ao pilar do templo. E aqui quando a gente lê templo, a gente tem que entender que era o tabernáculo. O templo ainda não havia sido construído. Então era o tabernáculo, a casa do Senhor. Então ali Ana se debruça diante do Senhor e ali ela derrama a sua alma. E hoje nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo Jesus, irmãos. Ele é o nosso perfeito mediador. Se lembram? A aula que nós vimos? Só Cristo. Só por meio de Cristo, então, nós podemos alcançar a esperança para a nossa solução. Ele levou a nossa angústia e Ana levou a sua angústia para o lugar certo, para a presença do Senhor. É ali que nós devemos nos derramar. É a Ele que nós devemos nos debruçarmos. Só em Cristo Jesus. Há pessoas, irmãos, que na dor se afastam de Deus. Fogem do Senhor. E procuram resolver pela força do seu próprio braço. Como nós vimos aqui anteriormente. São pessoas que tentam manter a sua casa. Pela sua habilidade. Pelo seu trabalho. E tudo isso é lícito, tá, irmãos? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós trocamos prioridades. Nós invertemos os papéis. Nós colocamos Deus como apoio daquilo que nós fazemos, ao invés de sermos o apoio daquilo que Deus está fazendo. Sermos instrumentos daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos inverter os papéis, senão vai dar problema. Pode ter certeza que vai dar problema, meus irmãos. Ana fez o contrário. Ela correu para os braços do Senhor. E talvez, como nós estamos falando de mães, e Ana, que é mãe, homens não vão entender. Por mais que tentam, homens não entendem o que mães passam. Nós não entendemos o quanto uma mãe se cansa. Embora nós possamos ver, conversar e tentar, de alguma forma, compreender o que está se passando. Mas nós, no profundo do coração de uma mãe, nós não conseguimos ver os meandros, não é, do cansaço de uma mãe. E talvez pode ter algumas mães cansadas. Ou talvez você, ainda que não é mãe, já fique com essa palavra. Você, quem sabe, um dia possa se cansar. Você possa se preocupar com os seus filhos. E quem sabe mães aqui estejam preocupadas com os seus filhos. Mães que choram em silêncio. Quantas vezes nós não vemos as nossas mães que choraram em silêncio? Que choraram em silêncio porque viram seus filhos longe dos caminhos do Senhor. Que viram seus filhos tomando caminhos errôneos, caminhos que eram atalhos e não eram de fato caminhos que glorificavam o nome do nosso Senhor. Quantas vezes mães que choraram em silêncio, mães que ficaram horas e horas conversando com o Senhor, o amado de sua alma, para que a sua família pudesse estar toda recolhida como pintinhos debaixo, não é, da asa de uma ave ali, para que então o Senhor, como cabeça do lar, pudesse estar cuidando da sua casa. Mas a gente sabe que caminhos de filhos muitas vezes são diferentes daquilo que os pais querem. Mas isso não isenta, irmãos, a aflição de uma mãe e o quanto ela já chorou pelos seus filhos. Quantas mães não carregam culpas também por verem que a vida dos seus filhos não correspondem com aquilo que é a verdade do Senhor. E podem se sentirem culpadas por isso. Pensando que poderia ter feito mais. Pensando onde é que foi que eu errei. O que eu fiz de errado para esse menino, para essa menina sair assim.
O que aconteceu? Meus irmãos, o Deus que viu Ana, ele continua vendo lágrimas escondidas. Tem um salmo que diz que Deus recolhe todas as lágrimas em um odre. Deus não desperdiça uma lágrima. E Charles Spurgeon dizia algo muito interessante. Ele dizia que o choro, ele dizia que os choros são orações líquidas. Olha que interessante, irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que Ana chorou, versículo 10. Ana chorou copiosamente, abundantemente, diz o versículo 10. Copiosamente, silenciosamente. Meus irmãos, Ana nos lembra uma coisa, que filhos se criam com joelhos dobrados. Ela foi diante do Senhor, ela estava no culto, ela estava no momento de adoração. E foi naquele momento que ela se derramou diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, e sobretudo minhas amadas irmãs, mães que deixam marcas eternas, levam suas dores diante de Deus, mas também consagram seus filhos a Deus. Veja os versículos 11 até o versículo 18. Diz assim: e fez um voto. Então veja, Ana chorando abundantemente diante do Senhor, ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então percebam, meus irmãos, agora ela comeu, né? Diz a palavra do Senhor, ela estava em jejum. Enquanto ela não rasgou o coração diante de Deus, ela não queria saber de mais nada. Até que depois daquela oração ela se sentiu aliviada e satisfeita. Uma santa satisfação de que o próprio Deus havia ouvido ela. Então ela relaxou, ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Mas é interessante porque no auge da sua dor, o que Ana fez? Ana fez um voto aqui, irmãos, ao Senhor. É o que nos é dito no versículo 11. Mas perceba algo importante. Ana não desejava um filho apenas para sua satisfação pessoal. Veja o que ela diz na continuidade aqui. É dito: se atentares aqui para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela não queria um filho para sua satisfação pessoal. Por isso que Eucana não foi feliz na colocação dele. Ela queria um filho para a glória do Senhor. Ela queria um filho para Deus, meus irmãos. Ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E isso muda tudo, queridos, porque Ana entendeu que muitos pais não entendem, que filhos não são propriedade dos pais. Herança do Senhor são os filhos do Senhor. Filhos não são propriedade dos pais, muito embora nós somos bons mordomos do Senhor, que devemos criar os nossos filhos e ademoestá-los na disciplina do Senhor, mas não são nossos, por isso que nós devemos fazer isso. Ensiná-los os retos e santos caminhos do Senhor,
do Senhor, são presentes de Deus confiados às nossas mãos. E aqui, irmãos, o texto ele nos conduz a Cristo novamente, porque toda a história das Escrituras, a história da redenção, ela conduz ao Filho prometido de Deus, a Jesus Cristo. Samuel, ele faria parte da preparação do reino de Davi, ele ungiu Davi como rei. E quem veio da descendência de Davi? O Messias, Jesus Cristo, o filho de Davi, veio da descendência de Davi, que foi ungido por Samuel. Veja, os propósitos de Deus eram muito maiores do que qualquer outra coisa. Fazia sentido, ainda que Ana não percebia o que estava acontecendo, por que ela era estéril e por que ela sofria todos aqueles reveses em sua vida. Porque Deus tinha um propósito muito maior, meus irmãos. Muito maior. Sem perceber completamente, Ana estava cooperando com algo muito maior do que sua própria história. Sem perceber. Quando a gente lê só isso, a gente não percebe a história no macro, a metanarrativa que está por detrás da narrativa. Mas nós devemos fazer isso, porque é exatamente isso que acontece. O ventre de Ana, irmãos, fazia parte da história da redenção e ela não sabia. Às vezes, futuras mães, aquelas que já são mães, nós não entendemos porque as coisas estão acontecendo com os nossos filhos. Mas saibam de uma coisa: os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Nós não enxergamos na curva, irmãos. Só Deus enxerga. O que nos compete é: continue orando. Continue orando. E continuemos orando pelos nossos filhos. Isso faz nos lembrar, meus amados irmãos, que a maternidade cristã nunca é somente sobre criar filhos para ter sucesso nessa terra. E isso deve nos fazer pensar a respeito disso. Criar os nossos filhos apenas para que tenham sucesso nessa terra não é um pensamento cristão. Não é. O nosso pensamento deve ser formar vidas para a glória de Deus. Não sei se os irmãos conhecem, há um pastor faleceu ano passado, Voddie Baucham, e ele fala muito a respeito da família. E tem um livro fantástico dele, que é Família Guiada pela Fé. E ele fala algo interessante, porque ele diz assim: pais que criam seus filhos para serem médicos, doutores, engenheiros, jogadores de futebol, modelo, qualquer coisa, ele vai dizer, fracassaram miseravelmente como pais. Embora nós queiramos isso para os nossos filhos aqui nessa terra, mas a nossa prioridade é criar os nossos filhos para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Então vejam, algo lindo aqui acontece, porque no versículo 18, a gente passa aqui então, né, do versículo 12 até o versículo 17, Eli aqui achando que Ana está ébria, porque ela está balbuciando, né, na sua oração, e então ele a tem como embriagada. Aí no versículo 14, ele pergunta isso para ela, até diz para que ela se aparte do vinho. Ana responde a ele, dizendo que ela, novamente, né, ela diz que ela está atribulada, a mulher é atribulada. E algo interessante, veja que Ana não falou para ele o que ela estava orando ao Senhor. Ela apenas disse que estava atribulada, de espírito, que não bebeu vinho, nem bebida forte, e que ela estava se derramando diante do Senhor, e que ela não é filha de Belial, né, que ela não é corrupta, porque pelo excesso da ansiedade e da aflição dela é que ela tem então buscado o Senhor, que ela tem falado até agora. E aí então Eli, compreendendo o que estava se passando, o homem de Deus entendendo o que estava se passando com aquela mulher, ele diz a ela, ele abençoa ela, vai-te em paz, e que Deus conceda a tua petição. E aí no versículo 18 acontece algo maravilhoso. Acontece o seguinte, é dito que, aqui no versículo 18, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti, ou seja, que se confirme a sua bênção. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por quê?
Porque o coração dela descansou em Deus. Irmãos, muitas vezes Deus não vai nos tirar do problema. E não vai fazer com que as coisas mudem propriamente como nós gostaríamos. Existem duas passagens nas Escrituras muito interessantes a respeito do coração. As duas tempestades que os discípulos sofreram. Na primeira tempestade, é dito então a narrativa bíblica que Jesus está no barco, está dormindo. E ali começa então o mar ficar revolto, não é? O vento forte, e os discípulos então acordam Jesus. Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda, o que ele faz? Aquieta-te, emudece-te, vento. Pronto. Porque Deus é soberano. Todos os elementos naturais da terra obedecem à voz do Criador. O que ele fez naquele momento? Ele acalmou a tempestade. Mas tem uma outra tempestade, que é quando ele anda sobre o mar. Vocês lembram desse episódio? Jesus andando sobre o mar. Mas parem para pensar, irmãos. Jesus não poderia ter dado uma ordem também para o vento se acalmar antes que o barco fosse a pique no mar da Galileia? Os discípulos estavam lá remando e tirando a água de dentro do barco, o barco ia naufragar e eles estavam lá, fizeram de tudo e vamos perecer, vamos morrer, o barco vai naufragar, e Jesus vindo como um fantasma, a Escritura diz isso, que eles acharam que era um fantasma, ele vindo caminhando. Jesus não poderia ter dado uma ordem, Jesus não poderia ter dito, acalma-te, vento. Ele estava vendo os discípulos desesperados. Irmãos, por que Jesus fez isso? Veja, Pedro vai ter com Jesus, olha para o vento, deixa de olhar para Jesus, começa a afundar, e Jesus então salva ele. Ainda está acontecendo a tempestade de ventos, somente depois que os dois entram no barco é que o vento se acalma. Por quê? Essa outra tempestade, diferente da primeira, que Cristo primeiro acalmou a tempestade, ele queria acalmar o coração dos discípulos. Ele queria que os discípulos confiassem em Jesus. Só depois a tempestade acalmou. Então, irmãos, muitas vezes o que vai acontecer na nossa vida, mães, pais, é que Deus não vai tirar as circunstâncias que nós estamos vivenciando, porque Ele quer primeiro acalmar o nosso coração. Ele quer que nós dependamos dEle. Ele quer que nós façamos como Ana, que nós nos debrucemos diante dEle, choremos e confiemos nele, nos entreguemos a Ele e estejamos nele. É isso que Ele quer, irmãos. Acalmar o nosso coração. Irmãos, e pode ter certeza, não sei se você já experimentou isso, mas pode estar caindo o mundo, as coisas podem estar de cabeça para baixo, né? De perna para o ar. Quando nós entregamos tudo para Deus, ainda que esteja em caos, mas nós temos paz no coração. Nós temos paz no coração, nós temos descanso, nós conseguimos dormir à noite. Assim como Davi, que sofreu diversas agruras na vida, mas no Salmo de número 4 ele vai dizer que em paz me deito e logo pego no sono e levanto, porque tu me sustentas. É o Senhor, louvado seja Deus, irmãos, por sua palavra. Então o coração de Ana descansou em Deus antes mesmo da resposta chegar. Ela não sabia. Nós sabemos que temos as Escrituras, mas Ana não sabia o que ia acontecer. Ela orou e aguardou. Ela orou e esperou. Essa é a fé que floresce quando entendemos que Deus continua governando a história mesmo no silêncio. Portanto, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre mães que marcam, não é? A história. Mães aqui que deixam marcas eternas. E em primeiro lugar nós vimos que elas levam sua dor diante de Deus. Em segundo lugar nós vimos aqui que elas consagram os seus filhos para Deus. Mas em terceiro e último lugar, agora nós vamos ver dos versos 19 até o versículo 26, que mães que deixam marcas eternas, elas adoram a Deus acima de tudo. Vamos comigo? Vamos ver aqui os versículos 19 até o 26, não, perdão, até o 28. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor.
E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor... É bom fazer essa ligação, não é, do versículo 19 com o versículo 11. Versículo 11 é dito quando ela faz o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente te atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Aí o versículo 19 diz que o Senhor lembrou de Ana. Lembrando-se dela o Senhor. Versículo 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar, para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi. E eles então adoraram ali o Senhor. Deus ouviu Ana, meus irmãos, e não somente ouviu, Deus atendeu Ana. Samuel nasceu, mas agora viria a parte mais difícil, porque o que acontece normalmente quando nós nos debruçamos diante do Senhor e rogamos ao Senhor para que algo seja resolvido em nossa vida, para que Deus entre com providência e nós passemos daquela situação que estamos enfrentando? Nem sempre nós voltamos. Às vezes somos como os outros 9 leprosos, que muitas vezes somos sarados, somos curados, temos as bênçãos do Senhor na nossa vida, mas não voltamos para agradecer ao Senhor. Nesse caso, Ana tinha que voltar ao Senhor para quê? Para devolver o filho. O filho que nasceu, o filho que ela pegou no colo, que ela gerou, que ela sentiu o cheiro, que ela abraçou, que ela amou. Aquele filho que se alimentou dela. Fico imaginando uma mãe tendo que deixar seu filho. E Ana então estava aqui por enfrentar um momento muito difícil na vida dela, entregar Samuel ao Senhor. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos a grandeza espiritual dessa mulher, de Ana. Veja que Ana, ela não adorou a Deus somente quando ela precisava. Ela adorou a Deus também quando recebeu Samuel. E ela continuou adorando a Deus quando precisou entregar Samuel. Isso é adoração, irmãos. Isso é ter um coração em Deus. Isso é não estar interessado apenas nas benesses que Deus pode nos dar, mas é estar interessado no abençoador das bênçãos. Ela adorou a Deus, ela cumpriu o seu voto. É dito a palavra de Deus que ela levou Samuel para o templo, levou ao templo. Não sabemos se Samuel chorou, se Samuel não chorou. A mãe indo embora, quem sabe ele olhando. Imagina a cena, meus irmãos. Não sabemos quantos anos tinha Samuel aqui. O entendimento suficiente para saber que ele ia estar num local longe dos pais. Não sabemos se Ana preparou o coração de Samuel até ser entregue a ele. Isso nós não sabemos, que a Escritura não nos diz. Mas que é um momento difícil para uma mãe, isso é. Certamente é um momento difícil. Mas o que nós devemos aprender com isso aqui, com essa devolução, com essa adoração de Ana, é que ela entendeu, ao devolver Samuel, o seu filho querido, o seu filho amado, o seu filho da promessa, por assim dizer, o filho que ela orou, ela entendeu que o propósito era maior do que ela. E isso nós devemos entender, meus irmãos. O propósito de Deus é maior que qualquer coisa que nós passamos, que nós temos, que nós somos.
Ela entendeu esse propósito. Samuel não nasceu apenas para alegrar Ana. Samuel nasceu para participar do plano redentor de Deus. Veja, nós sabemos na continuidade da história que Deus usou tremendamente Samuel. Samuel foi levantado como profeta para conduzir novamente uma espiritualidade saudável para a nação de Israel. Ele ungiu Davi e o próprio Davi já estava preparando o caminho para a esperança messiânica. E aqui, irmãos, o texto aponta para algo maior. Porque, veja, Ana entregou Samuel para servir ao povo. Entregou no templo e no templo ele ia servir ao povo. Mas teve alguém que entregou o seu filho para salvar o seu povo. Deus entregou Jesus Cristo, seu filho, para salvar, para remir, para conduzir o seu povo de novo a Ele. Jesus Cristo é o verdadeiro e perfeito libertador. Samuel, irmãos, ele foi instrumento de Deus que conduziu o povo de Israel temporariamente. Cristo veio para libertar definitivamente pecadores do pecado e da morte. Portanto, Samuel é o tipo. Samuel apontava para quem? Para o verdadeiro libertador. Para Cristo Jesus, que é o verdadeiro profeta, que é o verdadeiro rei, que é o verdadeiro salvador. Irmãos, a maior marca que uma mãe pode deixar não é apenas um legado terreno, mas são filhos que conheçam a Cristo. Esse é o maior legado de uma mãe. Ela pode falhar em todas as outras coisas, por assim dizer, mas não falha nesse legado. Em ensinar os retos caminhos do Senhor. Em orar com seus filhos. Em estar com seus filhos. Em orientar os seus filhos os caminhos do Senhor. Em ensinar os seus filhos. Eu estou falando hoje para mães. Os pais têm responsabilidades. Mas as mães têm esse papel. Fazer com que seus filhos conheçam a Cristo Jesus. E eu queria, meus irmãos, concluir o sermão dizendo o seguinte: que Ana nos ensina que mães que deixam marcas eternas, elas levam a sua dor para Deus, elas consagram seus filhos ao Senhor e elas adoram, mesmo durante a espera. Feliz é a casa. Eu não tive a oportunidade, se você tem, aproveite. Ou que a sua casa seja uma casa onde seu filho veja que a sua mãe ora, que a sua mãe pega a Bíblia. Feliz é o lar que tem uma mãe que ora. Assim como foi com Abraham Lincoln, assim como foi com Spurgeon, assim como foi com Agostinho de Hipona, assim foi como tantos outros, irmãos. Feliz é o filho que vê a sua mãe buscando ao Senhor. Feliz é a geração marcada por mulheres que temem a Deus. Agora me lembrei da história da minha esposa, que tem a vozinha dela, que quando ela visitava, qual cidade? Novo Hamburgo, né? Quando visitava a vozinha dela sempre falava, né, que estava orando por vocês, não é? Quem não teve uma avó assim, não é, irmãos? Que você chegava, estamos orando por ti, vem aqui, faz assim, faz assado, não é? E lembrei agora da história da minha esposa, que tinha a vozinha dela que orava, e agora está aí, servindo ao Senhor. E se hoje, minha irmã, você pensa que você falhou, se hoje você pensa que você não é assim, e que sua família, por alguma razão, alguns filhos, ou um filho, está longe de Deus, eu queria te dizer uma coisa. O Deus que atendeu Ana, que ouviu Ana, ele é especialista em restaurar histórias. Esse nosso Deus, irmãos, é especialista em restaurar histórias. Talvez você não consiga controlar todas as escolhas dos seus filhos, mas ainda hoje nós podemos colocá-los diante do trono da graça. Porque mães que deixam marcas eternas, elas não vivem conjecturando, elas vivem de joelhos para ver seus filhos caminhando diante de Deus. Eu queria fazer apenas algumas aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas:
A dor entregue a Deus, veja bem, a dor entregue a Deus pode se tornar instrumento para a sua glória. Filhos são herança do Senhor, antes de serem projetos pessoais. A fé verdadeira continua adorando mesmo durante a espera. Nenhuma oração feita com lágrimas é invisível diante de Deus. Que Deus, meus irmãos, em Cristo, nos abençoe. E neste dia, não é? De maneira muito especial, que Deus abençoe as mães da nossa congregação, as mães que estão nos visitando, que Deus abençoe as futuras mamães também de nossa congregação, e que em cada lar dessa igreja existam mulheres que, como Ana, vivam de joelhos diante de Deus, para ver gerações caminhando diante do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar a Deus?